Graça e paz aos irmãos que estão aqui no templo e graça e paz aos que estão de casa, seguindo, acompanhando o culto por uma live. A live virou agora o nosso recurso e está aí para ser usado, então vamos usar. Pastor Eduardo tem uma maneira sui generis de fazer convite. Ele faz o convite intimando já. Então, pastor, estou aqui para obedecer à intimação. E graças a Deus posso estar aqui com o irmão nessa noite. Eu tenho gasto algum tempo, pastor Valdinei, fazendo esboço, que não é bem de um sermão, mas uma reflexão, pensando no rádio. Eu já tenho agora o trabalho na Rádio Povo e também na Rádio Jaguar. Tenho muita coisa para pensar. Então, gasto uma parte do tempo fazendo esse esboço. E eu quero dividir com os irmãos, nesta noite, um desses versículos que gastei um tempo no esboço e está pronto para uma reflexão. Apocalipse, capítulo 3, o verso 20. Vamos ler. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse verso, bastante conhecido e já meditado algumas vezes, tem uma simbologia muito profunda, muito significante. A gente pode parar aqui e pensar em cada verbo desse, e esse versículo, com certeza, daria, sim, sermão para uma semana inteira. Eu digo isso pensando nos teólogos. Porque quem é leigo como eu, não vai encontrar muito o que dizer aqui. Mas os teólogos, e aqui na igreja temos dois, e eles sentam assim, sabem o que dizer de cada um desses versos. Mas a simbologia que está contida aqui nesse verso 20, do capítulo 3 de Apocalipse, é muito significativa. Cada palavra tem um sentido profundo. Vamos começar com esse eis. Eis. Esse é um termo, esse termo está indicando um momento singular para a igreja. Quando se diz e quando se usa essa expressão eis, algo singular aparecerá para ser dito. Nesta noite, vamos constatar isso. Um momento singular para a igreja. João, ao passo que descreve o Senhor severo, também fala de um Senhor com muito amor, batendo a porta. Vamos pensar aqui, primeiro, no tipo de verbo e o tempo que eles foram usados. Eis que estou à porta e bato. O tempo que esses verbos estão, dizem que Jesus Cristo estava fazendo ali quase que frequente aquela ação de bater. E por ser frequente, já gasto
muito tempo. E o presente simples do indicativo, entre outras atribuições, ele tem essa, de falar de hábito, costume, um tempo demorado. Então a gente passa a entender, depois de ver esses verbos, que Jesus Cristo estava à porta já há um certo tempo batendo. E nós podemos acrescentar batendo insistentemente. Eis que estou à porta e bato. Atender a porta. Nós estamos acostumados com isso. Todo mundo tem essa experiência. Em casa, você lá acomodado, batendo um papo, ouvindo alguma coisa na televisão, ouvindo alguma música, alguma coisa que o valha, e de repente alguém bate a porta. A primeira sensação que lhe vem à mente é essa: quem será uma hora dessa? Morei em uma casa, eu era a única criança no meio de adultos daquela casa. E eu me lembro que o meu tio estava sentado assim perto do fogo e alguém bateu a porta. Ele disse: vá ver quem é, mas pergunte antes de abrir a porta quem é. E eu cheguei então, antes de abrir a porta, perguntei: quem é? Alguém disse: sou eu. Supostamente, ele tenha pensado que eu, ouvindo aquele sou eu, saberia quem estava batendo a porta. Eu voltei correndo e disse ao meu tio: é uma voz de homem. E você abriu a porta? Não, só mandou perguntar quem era. Ele então saiu para atender. Era um amigo dele ali, vizinho, perto, mas eu não reconheci pela voz. Mas a tentação de quem está de lá de dentro da casa é tentar identificar aquele que está batendo a porta. Quem é? Há um pintor inglês chamado William Holman Hunt. Ele fez um quadro simbolizando esse versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Ele colocou lá uma parede feita de pedras e uma porta um tanto rústica e alguém em pé simbolizando a pessoa de Jesus Cristo com a mão fazendo um gesto como que estava batendo a porta. Pegou aquele quadro, ofereceu ao museu da cidade. Um certo dia, um pai pegou um filho de 5 anos e disse: vamos visitar o museu hoje. E foram os dois. Chegando lá, vendo uma coisa e outra, muita obra sacra, muita coisa para ver, o pai passou então a dissertar para o filho determinados quadros, mas não falou aquele que Cristo estava à porta num gesto com a mão, como que estava batendo. E o filho perguntou: e esse aqui, pai, o que é? Isso aí é Jesus Cristo batendo a porta. Ele ficou ali parado, olhou assim para o quadro e uma coisa chamou a sua atenção. Ele disse o seguinte: mas essa porta está faltando alguma coisa. E o pai perguntou: o que é que está faltando assim? Porta não tem maçaneta? Sim, é verdade. Essa aí não tem. Ele disse: tem. É porque está para o lado de dentro. A resposta do pai intrigou a inteligência da criança. Mas, pai, a maçaneta tem também que estar do lado de fora. Ele disse: não, mas essa aí só tem para o lado de dentro, porque a ação de abrir a porta é de quem está do lado de dentro, não do lado de fora. Pensou que aquela resposta satisfez a criança?
ela ficou um tanto ali parada e depois disse o seguinte: e será que o pessoal da casa não está lá nos fundos do quarto ocupado? E então não houve Jesus Cristo bater? O pai ficou espantado com aquela saída do filho e quase que não teve o que dizer, mas era alguma coisa ali, era verdade. Criança não se engana. Ouviu atentamente o que o pai lhe disse, mas disse isso: o pessoal dessa casa deve estar ocupado lá nos fundos e não está ouvindo o Senhor bater. Voltando aqui para o verso 20, que nós acabamos de ler. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, isso diz o seguinte, que Jesus Cristo, além de estar batendo a porta, ele está falando. Percebeu isso? Além de estar batendo a porta, ele está falando. E se alguém ouvir a minha voz, olha bem aí o segmento do verso. Então ele não batia simplesmente. Ele também estava dizendo, falando alguma coisa. Jesus falava com a sua igreja enquanto batia a porta desta igreja. E se alguém ouvir a minha voz, ele somente batia. Mas aqui diz a nós que Jesus também falava à proporção que batia a porta. Ouvir a voz e ter alguma reação. Porque ouvir somente é muito fácil. A gente ouve. Eu creio que alguém ali do lado de dentro daquela porta deve ter identificado a voz de Jesus. Isso eu sei quem é essa voz, eu conheço essa voz demais. Já estou familiarizado a essa voz. É a de Jesus, olha aí que voz mansa, olha que voz doce. Que bom, reconheceu a voz do Senhor. Se isso acontecesse apenas e ele voltasse lá para o seu apogeu e lá sentasse, até comentasse com a esposa, olha, Jesus passou aí batendo a porta. Eu ouvi a voz. Isso não iria mudar nada na sua vida espiritual. Porque, lendo o verso, está lá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, o que é que está colocado aqui? É que Jesus Cristo deseja entrar na nossa casa e estabelecer conosco comunhão. O ceiar aqui implica em comunhão. Não se tem comunhão com ninguém estranho. Temos atendido, acho que vocês têm essa experiência, de alguém que passa na sua casa muito esporadicamente. Oi, bom dia, como vai? E você em pé à porta também. Bom dia, como vai? Tudo bem? Quando muito fala. Mas aqui não. A ação de abrir a porta, a ação de entrar e ceiar. Isso implica em comunhão. Jesus Cristo quer ter comunhão. Nós, se fôssemos pegar este verso e ler para um pecador, poderia surtir algum efeito, tudo bem. Jesus Cristo também pode até insistir, mas o verso que está colocado aqui era para a igreja. É para aquele que conhece a Jesus Cristo. É para aquele que tem intimidade com Cristo. É para aquele que tem uma vida com Cristo. E se você voltar lá para o capítulo 3, à altura do verso 14 e diante, vai ver que a igreja aqui colocada era a igreja de
Laodiceia. E quando aquele garoto disse ao pai, será que eles não estão preocupados lá no fundo da casa? Preocupados com outra coisa? E não estão ouvindo a pancada da porta feita por Jesus? Ele não sabia disso naturalmente. Mas agora, lendo as Escrituras, você e eu também sei disso, que a igreja em Laodiceia era uma igreja de ricos, pessoas preocupadas com o dia a dia, os afazeres, pessoas voltadas até para eu diria assim, um contexto espiritual. E havia até ali naquela igreja uma espécie de satisfação pela espiritualidade que eles viviam. E como que dizendo assim, já temos tudo, não precisamos de mais nada. Conhecemos ao Senhor, sabemos do seu jeito como é, mas temos tudo aqui, já chega. Olha, falar de Jesus Cristo a quem já pensa assim, fica difícil. Eu já sou quase crente, já ouviram isso? Eu já sou quase crente. Eu não fumo, eu não bebo, eu nunca bati na esposa, eu falo com os meus filhos com uma certa educação, nunca dou cheque sem fundo. Eu sou quase crente, já estou bom demais. Você fala de Cristo a uma pessoa como essa e percebe que ele já se dá por satisfeito com a vida que está levando. Eu disse certa vez, uma senhora não entendeu bem a minha colocação, ainda bem que ela fez isso. Ela telefonou, ô professor, eu vi a Voz da Cruz de ontem. O senhor disse que era melhor ser quase perdido? Sim, eu disse isso. Professor, me explica isso aí. Então, gastamos ali quase uns 5 ou 10 minutos explicando que o quase, a senhora vai viajar hoje. E a viagem era às 10 horas, saindo da rodoviária. A senhora chegou 10:01, quase perdeu o ônibus, mas viajou. Então, quase salvo, ficou à beira da salvação, chegou a ouvir anjos cantando e quase foi salvo. Quer ser quase salvo ou quase perdido? Isso é, agora já sei, eu prefiro quase perdido. Só que a igreja em Laodiceia, ela estava com esse sentimento. Eram ricos, ocupados com comércio, banquetes, orgulhosos da sua condição espiritual, já tinha tudo em perfeita ordem, só que Jesus Cristo conhecia o interior daquela igreja, e conhecia por dentro e por fora. Então, bater aqui é a porta da sua vida, a porta da minha vida. Somos pecadores? Somos, mas somos pecadores com conhecimento acerca de Jesus Cristo. Podemos dizer assim, pecadores regenerados. Mas a porta na qual Jesus está batendo é a porta da nossa vida, com quem Ele quer ter a comunhão e até a ceia é conosco, pessoal já regenerado, conhecedores da verdade. Agora, como é que Ele usa para fazer isso? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, então Ele não somente bate, Ele também fala, como é que eu vou ouvir isso? Como é que Ele usa isso? Os métodos variam, a maneira varia,
As oportunidades que são colocadas para mim, pode não ser para o pastor Eduardo, pode não ser para o pastor Valdinei, pode não ser para Neymar, pode não ser para jovem aqui. Ele tem uma maneira diferente de falar para cada pessoa. Mas o que me alegra, irmãos, é que Jesus insistentemente nos segue, nos acompanha os passos. Dado o seu grau de amor tão intenso, tão grande, tão profundo, ele não abre mão desse ato de bater. Eis que estou à porta e bato. Pode ser um corinho cantado aqui, sem nenhuma pretensão, não sei de louvar, e alguém sentado aí ouve e fica inquieto. Pode ser um verso lido para o sermão, pastor Eduardo. E o pregador lê aquele verso ali e nem está pensando o que está acontecendo. E aquele verso pode ser uma maneira de estar batendo a porta. Vou encerrar contando essa história. Fui convidado aqui, pastor Eduardo, o senhor deve saber dessa história já, para falar sobre o espiritismo. Aí um dessas jovens está sentado aí, estava uma senhora, nunca tinha visto canto nenhum. Eu vim aqui à frente, falei sobre o espiritismo, terminando o que eu quis falar, eu disse o seguinte: irmãos, nós temos base bíblica para ser contra o espiritismo, mas, por favor, ame o espírita, porque eu não conheço um espírita ruim, todos são bem intencionados. Foi esta frase que sacudiu a irmã, hoje irmã. E ela voltou para casa inquieta, e eu sou espírita há 22 anos, ela disse, e nunca ninguém me disse que eu era bem intencionada. Pelo contrário, ouvia coisas difíceis de engolir. E essa conversa se estendeu, e essa inquietação da frase se estendeu, e hoje temos aqui na igreja uma das mais, eu diria assim, uma das mais fiéis como serva do Senhor aqui em nosso meio. A vida é um brilhantismo. Vai dar um livro. Eu me refiro a Dona Maria de Sabininho. Jesus Cristo tem maneiras de bater. Pastor Valdinei, eu quero voltar aqui para ouvir o irmão pregando nessa passagem aqui. O céu implica em comunhão. E Ele quer comunhão conosco. Até que ouçamos as suas batidas e abramos a porta, Ele continuará batendo, porque nos ama. Amém, irmãos?